Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos à unidade 2 da disciplina Introdução à Programação. Nesta unidade, estudaremos as estruturas de decisão. Eu sou o professor Francisco de Paula e estarei com vocês até o final desta disciplina. Os conteúdos desta unidade são operadores e expressões, instruções primitivas, blocos de instruções e estrutura de decisão. E seu mascote continuará com vocês até o final da disciplina. Operadores. Os operadores são elementos funcionais que atuam sobre os termos, também chamados de operandos, e produzem um determinado resultado. Os operadores são, na prática, instruções especiais pelas quais incrementamos, decrementamos, comparamos e avaliamos dados dentro de um programa de computador. Os principais operadores são os operadores aritméticos, operadores relacionais e operadores lógicos. Os operadores aritméticos podem ser um conjunto de símbolos que representam as operações básicas da matemática. São eles o operador de adição, subtração, multiplicação e divisão. Os operadores relacionais são utilizados para fazer comparação entre dois valores do mesmo tipo primitivo. Tais valores são representados por constantes, variáveis ou expressões aritméticas. Os operadores relacionais são comuns para construirmos equação. São eles o operador de igualdade. Os operadores relacionais são utilizados para fazer comparações entre dois valores do mesmo tipo primitivo. Tais valores são representados por constantes, variáveis ou expressões aritméticas. Os operadores relacionais são comuns para construirmos equações. Os operadores lógicos são utilizados para formação de novas proposições lógicas simples. São eles o operador não, o operador e o operador ou. Esse operador é usado para concatenar, ou seja, juntar dois valores ou variáveis do tipo literal. Normalmente, utilizamos esse tipo de operador para compor mensagem ao longo do programa. Na linguagem de programação Pascal, assim como na maioria das linguagens de programação, os símbolos usados para concatenação é o mesmo símbolo da adição. Operadores de atribuição. Em algoritmo, é representado pelo símbolo, uma seta com sentido da direita para a esquerda. A sintaxe do comando é nome da variável, a seta da direita para a esquerda e a expressão. O operador da atribuição é usado para definir o valor de uma variável. Na prática, para executar essa operação, o computador preenche a posição de memória apontada pela variável com o valor posicionado do lado direito do operador de atribuição. Expressões. Uma expressão é uma combinação de variáveis, constantes e operadores aritméticos, relacionais ou lógicos, em que, uma vez avaliada, resulta em um valor. Exemplos: expressões aritméticas e expressões lógicas. Expressões aritméticas são aquelas cujo resultado da avaliação é do tipo numérico, seja ele inteiro ou real. Somente o uso de operadores aritméticos, variáveis numéricas e parênteses é permitido em expressões desse tipo. Expressões lógicas são aquelas cujo resultado da avaliação é um valor lógico, verdadeiro ou falso. Nessas expressões são usados os operadores relacionais e os operadores lógicos, podendo ainda serem combinados com expressões aritméticas. Quando forem combinadas duas ou mais expressões que utilizem operadores relacionais e lógicos, os mesmos devem utilizar parênteses para indicar a ordem de precedência. Instruções primitivas são comandos básicos que efetuam tarefas essenciais para a operação dos computadores, como entrada,
e saída de dados, e a movimentação dos mesmos na memória. Para entendermos a definição das instruções primitivas, precisamos definir alguns termos, que são os dispositivos de entrada, dispositivos de saída, sintaxe e semântica. Os dispositivos de entrada é o meio pelo qual as informações, mais especificamente os dados, são transferidos pelo usuário ou pelos níveis secundários de memória ao computador. Exemplos: os mais comuns são os teclados, os mouses, a leitora ótica, leitor de código de barra e as fitas e discos magnéticos. Os dispositivos de saídas é o meio pelo qual as informações, geralmente os resultados de execução de um programa, são transferidos pelo computador ao usuário ou aos níveis secundários de memória. Os exemplos mais comuns são monitor de vídeo, impressora, fitas, disco magnético, pendrive, DVD, etc. Sintaxe. A sintaxe é a forma como os comandos devem ser escritos, a fim de que possam ser entendidos pelo tradutor de programas. A violação das regras sintáticas é considerada um erro sujeito à pena do não reconhecimento por parte do tradutor. Ou seja, escreveu o comando errado, com a sintaxe errada, a linguagem não aceita. Semântica é o significado, ou seja, o conjunto das ações que serão exercidas pelo computador durante a execução do referido comando. Blocos de instruções. A utilização de blocos de instruções deixa claro onde a sequência de instruções inicia e termina. Um bloco apresenta o início e o término do conjunto de instruções que serão executadas numa sequência. Se escreve da seguinte forma: a declaração de variáveis, início, blocos de instruções e o fim. Todo o algoritmo tem pelo menos um bloco de instruções que indica o início e o final do próprio algoritmo. O bloco de instrução é construído como segue, dessa forma aqui, ok? Um bloco pode ser definido como um conjunto de ações como uma função definida. Neste caso, um algoritmo pode ser visto como um bloco. Ele serve também para definir os limites nos quais as variáveis declaradas em seu interior são conhecidas. Um programa pode ser visto de forma sistêmica. Por esta abordagem, esperamos que um sistema, o programa, seja composto de uma entrada, processamento e saída. Entrada, processamento e saída. Sendo assim, todo o programa estará trabalhando com estes três conceitos. Se os dados forem entrados de forma errada, serão consequentemente processados de forma errada e resultarão em respostas erradas. Estrutura de decisão simples. Na construção de algoritmo, também temos as mesmas necessidades de determinar ações diferentes dependendo da avaliação de certas condições. O uso de condições ou comandos de decisão muda o fluxo das instruções de um algoritmo, permitindo que diferentes instruções sejam executadas de acordo com a entrada do programa. A estrutura de decisão pode ser classificada de 4 formas diferentes, sendo essa classificação baseada na organização lógica existente em cada situação. Essa classificação diferencia uma estrutura de decisão como decisão simples, decisão composta, decisão encadeada e decisão de múltipla escolha. Veremos a estrutura de decisão simples. Na estrutura de decisão simples, uma instrução ou um conjunto de instruções é executado somente se o teste condicional especificado retornar um valor verdadeiro. Se a condição, então, instruções para a condição verdadeira, fim-se instrução para as condições falsas após a verdadeira. Na estrutura de decisão composta, uma instrução ou um conjunto de instruções é executado se o teste condicional especificado retornar um valor verdadeiro. E caso o resultado do teste seja falso, outra instrução ou outro comando de instrução é executado. Exemplo, se condição verdadeira, então execute. Se não, se essa condição for falta, execute a outra condição. Okay? Se verdadeiro,
será executada. Se for falso, essa será executada. Fim do algoritmo. Estrutura de decisão encadeada. Uma instrução de seleção pode ser inserida dentro de outra, formando uma estrutura de seleção chamada estrutura de seleção encadeada. O encadeamento dessas instruções também é conhecido como aninhamento de instruções de seleção. Não existe limite de quantas estruturas de seleção podem estar dentro de outra. Vai depender da complexidade do algoritmo. O encadeamento de instruções permite tornar uma solução algorítmica ainda mais eficiente, uma vez que diminui testes condicionais desnecessários. Essa é a estrutura de uma estrutura de decisão encadeada. Se, condição, se não, condição, se, condição, se não, condição, condição das instruções. Então, aqui um exemplo. Se condição verdadeira, para cá. Se não, será executado aqui. Dentro dessa condição aqui, pode ter outras condições, até chegar ao fim do laço. Estrutura de decisões de múltipla escolha. Diferente das estruturas discutidas anteriormente, nesta, o teste condicional não retorna um valor lógico, mas sim um valor inteiro, real ou caractere. Então, é dada da seguinte forma. Sintaxe. Exemplo. Ok, muito bem. Chegamos ao final da unidade 2. Dúvidas, questões, opiniões? Comente nos fóruns, participe. Esperamos você na unidade 3. Até lá!